Eu fiquei meio viciado em invadir um projeto. Então, estou desenhando não é só resolver a arquitetura, mas eu tento viver o projeto. Essa voz é do Márcio Kogan, um arquiteto famoso pelas construções amplas, iluminadas, com jardim grande. Aqueles projetos de revista, famosos e premiados no Brasil e no mundo. E para quem não sabe, o Kogan teve também uma carreira de cineasta. E é por isso que ele diz que gosta de entrar na história de seus projetos, como num roteiro de um filme. Esta semana na Gama, o tema é arquitetura. Com o Kogan, eu vou falar do que deve mudar nas casas, nos escritórios, agora e depois da pandemia. Eu sou Luara Calveni e este é o podcast da semana. Quando a gente começou a pandemia, a casa ganhou ali um protagonismo, para quem pode ficar em casa, e falou-se ali sobre os novos jeitos de morar. Por exemplo, casas mais adaptadas a tempos pandêmicos, ou o home office, ou eu li ali um negócio da volta das paredes nos lofts para as pessoas poderem ter um pouco de privacidade. O que você acha que efetivamente deve mudar daqui para frente nas novas construções? Ou que tipo de ajuste? O que você pensa sobre isso? Na revista New Yorker, que saiu no começo da pandemia, uma matéria muito bem escrita sobre o impacto da Covid na arquitetura. E tinha muito interessante lá, que eu acho, a história de um sanatório na Dinamarca, né, aquele Palmio, que ele é uma espécie, acho que é uma obra dos anos 30, e ele é um pouco um signo, né, do que foi a mudança do que era a arquitetura clássica, né, tradicional, para uma arquitetura moderna. Não foi só uma coisa estética, né, como muita gente pensa. Era um pouco uma resposta, não estou falando do sanatório, mas de toda a arquitetura às pandemias que estavam acontecendo no mundo. Né? Acho que é da gripe espanhola, e esse Palmio era um lugar para tratar os tuberculosos, e era uma obra do Alvar Aalto, que era uma resposta como a arquitetura poderia ajudar a tratar as pessoas com tuberculose. E é muito interessante. Então, ele é um exemplo icônico do que foi tudo isso. Mas é interessante a arquitetura tratar, como isso é possível? Como ela poderia colaborar como é que a arquitetura ajuda? Então, de várias formas, quer dizer, tirando excesso de ornamentos, que eram lugares que acumulavam muita sujeira. Então começou a se pensar numa arquitetura que fosse fácil de limpar. Sabe, as casas era uma loucura para limpar as casas, né, para tentar esterilizá-la nessa época, né, com a gripe espanhola ou com a tuberculose. Então, simplificando tudo. Sol, né, que diz que é uma coisa que ajudaria a tratar a tuberculose. Então criaram grandes janelas e com uma insolação eficiente. Esse lugar tinha vários terraços que as pessoas podiam ir para esse terraço quando estavam um pouquinho melhor para tomar sol. Cores, né? Como as cores tinham uma paleta de cores para que fosse tudo um sentimento mais calmo e não agressivo. A iluminação, a mesma coisa. Às vezes o paciente olhando para cima o tempo todo e que visse uma coisa mais agradável do que uma luz branca e uma cor branca e um código de hospital. E isso aí é um bom exemplo de como a arquitetura modernista, né, respondia a esse problema, né? Então, a arquitetura respondendo às pandemias e os problemas da modernidade. Então, esse conjunto de coisas é a razão da arquitetura moderna. E, quer dizer, hoje em dia, o que eu, pessoalmente, eu não acho que vai mudar muita coisa. Eu acho que as pessoas estão desesperadas para voltar como era. Todo mundo quer tirar máscara, quer ir para o cinema, quer ir para o restaurante e quer que a sua vida seja exatamente como era antes. E eu acho que existe uma coisa que eu acho que vai ter impacto, que é o home office.
Eu acho que, sei lá, a gente já está fazendo projetos que têm uma relação com o home office para uma grande empresa. Eu já sei de vários clientes nossos que falam que mudou a vida deles isso. Podem trabalhar de qualquer lugar, eles não precisam ter um escritório físico ou ter um escritório físico menor e parte da equipe trabalha de casa e isso eu acho que é uma coisa que veio para ficar. E sei lá, a gente está aqui fazendo um Zoom e eu acho que funciona perfeitamente. Eu tenho uma tela legal aqui, eu faço isso o dia inteiro. Sei lá, não precisaria ir para a rua, pegar um carro, congestionar a cidade. Às vezes tem clientes aí que me pedem para ir até não sei onde, até a China, porque ele quer olhar nos meus olhos, sabe? Aquela coisa que não está perdendo o sentido. Então você viaja lá 24 horas para o cara te conhecer. Então, é desnecessário isso. Então, talvez, pela eficiência, né, de uma sociedade, que é o que sempre se busca, eu acho que isso vem para ficar. Ou seja, vai acabar tendo que ter escritórios fechados nas casas, nos apartamentos, em todos os lugares. Na verdade, parece que isso já estava aí e se consolidou, né? A pandemia fez a coisa se firmar. Mas eu acho que isso aí virou um padrão aceitável, que antes você fala, vamos fazer a reunião, o cliente não gosta, não quer, mas agora, sei lá, tem esses programas aí como o Zoom, como o Google Meet, começaram a ser bons programas de comunicação. Eu consigo desenhar na tela, então eu trabalho com o arquiteto desenhando, eu posso até entrar no programa direto que ele está usando para puxar uma linha, mas é um instrumento que eu consegui sobreviver com bastante facilidade na pandemia. Então não é uma coisa, obviamente, falta as pessoas estarem aqui do lado, e isso não vai ser insubstituível, mas deu para trabalhar perfeitamente. Você falou de eficiência, né? Você não precisa viajar até a China para fazer isso ou aquilo, mas isso me faz lembrar a questão da sustentabilidade também. E eu vi um projeto no seu site, um dos últimos aí a ser publicado, de um residencial de Madrid, em que você aponta ali nas 3 primeiras linhas que tem um reduzido consumo de água e de energia. E o projeto tem algumas certificações. E aí eu te pergunto, você sente um aumento de demanda por esse tipo de certificação sustentável aí dos seus clientes? Você... Sim, eu não sei te falar exatamente o número, mas hoje eu acho que talvez 70%, 80% dos projetos de escritório, eles vão ter algum selo de sustentabilidade. Não é uma coisa de modismo, né? O mercado imobiliário usa muito isso, né? Para tentar falar, olha, meu prédio é sustentável e trazer clientes, mas o que começa a acontecer é que muitas tecnologias começam a se viabilizar naturalmente, então mudou um pouco isso. Então você fazer um aquecimento de água com painéis solares já é obrigatório economicamente, porque ele vai conseguir suprir praticamente todo o aquecimento de água de uma unidade, de uma casa, e o custo compensa completamente. Então houve uma evolução tecnológica também, né? Independentemente da escolha dos... Sim. Nós estamos fazendo agora a série da XP, que é dos escritórios deles e que é um resultado direto da pandemia, que eles mesmos descobriram que eles não precisam ter 2 prédios na Faria Lima. Então, eles vão continuar operando em São Paulo, mas esse lugar é um lugar que ele revoluciona o jeito de uma empresa trabalhar. Ele é um lugar que ele é mais clube de campo do que um escritório. É um lugar para as pessoas se conhecerem, lugar para elas treinarem, onde um contato com o verde, né, com uma mata que existe em volta é muito importante. Lugar que tem quadras esportivas, então um lugar muito de convivência, e quem quiser pode trabalhar lá, quem quiser pode ir para casa. Esse lugar aí ele vai conseguir gerar toda a energia que ele consome com células fotovoltaicas. Então, porque ele tem muita área, foi fácil de fazer. Então, eu acho isso aí, por exemplo, é uma típica resposta direta da pandemia. Totalmente, praticamente ali, né? Falando em pandemia, Kogan, como é que foi para você, como arquiteto,
ter uma relação direta, uma relação séria com a sua própria casa, ficar em casa esse tempo todo? A relação mudou. Eu tenho um terracinho lá que mal tinha saído e todo dia eu ia dar uma volta, andava 5 metros para cá, 5 metros para lá, ficava 1 hora andando no terraço. Então, isso mudou para todo mundo. A gente vê, o História teve bastante impacto de pessoas querendo fazer casa, que é uma coisa que estava em desuso, exatamente. Vamos só falar apartamento. E aí todo mundo viu a importância desse lugar, que elas podiam ficar de uma forma privilegiada, né? E a gente sente que mudou. Eu recebi de vários clientes e-mails de amor, falando, graças a Deus, me salvou a casa, que nunca tinham dado valor para isso. E também sair dos grandes centros urbanos, né? Isso é outra coisa que a gente viu, né? Que deve acontecer. Então, isso está acontecendo bastante. A gente está fazendo algumas casas fora de São Paulo, no campo, de pessoas que estão achando que vão morar lá, abandonaram a cidade. Não é muito que eu gosto, eu adoro a cidade, sou totalmente urbanoide, mas muita gente gosta disso, de estar no meio do campo e não estar dentro dessa panela de pressão que a gente vive. Vi uma entrevista sua em que você diz que quando você cria um projeto, para você tem que criar um roteiro. O que também lembra a história de olhar para o entorno, né? De olhar para a história de onde você está criando ali alguma coisa. O que é criar uma arquitetura com roteiro ali para você? O que isso tem a ver com olhar para o entorno? Assim? Eu fiquei meio viciado em invadir um projeto. Então, estou desenhando, não é só resolver a arquitetura, mas eu tento viver o projeto. E aí que eu, depois, como brincadeira, eu comecei a me imaginar como outras pessoas que vivessem nesse lugar. E o tempo todo eu olho se isso está bom ou está ruim pelo ponto de vista de alguém que está dentro da folha de papel ou da tela do computador. Talvez um pouco minha origem como cineasta trouxe um pouco isso daí, o contar uma história, né, de pensar numa história. E às vezes, o primeiro concurso que a gente entrou aqui do escritório público era uma igreja na PUC de Campinas. E aí precisava escrever um texto, isso já fazem mais de 20 anos, e sobre um texto técnico, eu falei, eu não vou escrever um texto técnico que é muito chato. Aí eu escrevi uma história de eu voltando a visitar a igreja, sei lá, 30, 40 anos depois, já muito velhinho, e eu reclamava de várias coisas da obra. Reclamava que estava vazando água no corredor, que eu não tinha colocado um corrimão que estava me faltando numa escada. Então, tentei fazer uma coisa que tivesse alma, tivesse cheiro, sons. E aí eu achei isso aí, eu gostei disso. Então, todo projeto eu tento repetir um pouco esse olhar, né? Então, às vezes, até tem uma história engraçada, que a gente estava num concurso para desenhar uma casa para um bilionário russo. E a arquiteta aqui do escritório não conseguia muito entender o que é um bilionário russo. Aí eu falei para ela, por uma semana, tenho o prazer de imaginar que você vai ser uma bilionária russa. É legal, não é? Ela falou, não, eu não consigo me imaginar sendo uma bilionária russa. Lazar seu. Nada como você poder por um dia ou por uma semana entrar na pele de alguém, né? É um privilégio. Bom, você falou de cinema e isso me fez pensar que na arquitetura a gente também tem os arquitetos estrelas, os arquitetos celebridades, que todo mundo gosta de ter ali a assinatura de um Márcio Kogan na sua casa, no seu projeto. Então, eu queria saber como é que você faz para manter o pé no chão. Bom, eu não me julgo isso. Tenho um pouco de humildade injetado na minha essência. Eu às vezes falo que eu sou um burro puxando uma carroça e que só vai andando para frente, sem olhar para trás. Fazendo o que o dia a dia te obriga e acabou. Isso é o que importa. Só para terminar, uma frase clássica de Oscar Niemeyer, que fala que a arquitetura não tem a mínima importância. O que importa são os amigos, a vida. Muito bom, Kogan. Te agradeço.
No site da Gama temos outros conteúdos sobre arquitetura. Um papo com a Joyce Berti e o Marcelo Campos, curadores da exposição Casa Carioca, no Rio, que procura mostrar como mora a maior parte dos brasileiros. E também uma matéria sobre as novas tecnologias para construções mais sustentáveis. Entra lá no site da Gama para ler tudo isso e para se inscrever nas nossas newsletters. Aí você não perde nada que sai na Gama. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som desse podcast é do Maurício Abad.